Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno e você está no canal Disque 90, o canal que liga você diretamente aos anos 90. E nos dias 31 de março e 7 de abril ocorrerão as finais do Paulistão 2024, o maior campeonato estadual do nosso país. O Paulistão vem sendo organizado pela Federação Paulista desde 1941, porém é o torneio mais antigo do Brasil, organizado ininterruptamente desde 1902. Tendo como primeiro campeão a equipe do São Paulo Atlético. O atual campeão é o Palmeiras, onde no ano de 2023 conseguiu o seu 25º título. E nesse ano de 2024 disputará mais uma final, dessa vez contra a equipe do Santos Futebol Clube. Embora haja algumas controvérsias em relação à quantidade de títulos, de acordo com a contagem da Confederação Paulista de Futebol, os maiores vencedores são Corinthians com 30 títulos, Palmeiras com 25 e São Paulo e Santos com 22 títulos respectivamente. O maior artilheiro da história do Campeonato Paulista é Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, com 466 gols anotados. Pelé atuou pelo Santos no Campeonato Paulista de 1956 a 1974, conquistando 10 títulos. Então, eu vou trazer para vocês os finalistas, os campeões, artilheiros e algumas curiosidades do Campeonato Paulista da década de 90. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando logo o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber novos vídeos. Sem mais delongas, bora pro vídeo e atende logo essa ligação. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. 1990. A decisão do Paulistão de 1990 ficou conhecido como a Final Caipira, onde duas equipes do interior paulista fizeram pela primeira vez a decisão. O Bragantino de Bragança Paulista e o Horizontino de Novo Horizonte se enfrentaram. As finais ocorreram nos estádios Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. As duas partidas ficaram empatadas em 1-1, e o Bragantino, por ter a melhor campanha na fase de classificação, acabou ficando com o título. O treinador daquela equipe naquele momento era o então desconhecido Vanderlei Luxemburgo. Os artilheiros daquele campeonato foram 3. O meio-campo Alberto Félix do Ituano, o atacante Volney da Ferroviária e Rubem do Guarani, todos com 12 gols anotados. 1991. As finais de 1991 ocorreram entre São Paulo e Corinthians. Ambos os jogos foram disputados no Silvio Pompeu de Toledo, o Morumbi. Morumbis hoje, né? O São Paulo venceu a primeira partida por 3-0 com 3 gols do atacante Raí. A segunda partida acabou ficando por empatado em 0-0. O São Paulo ficou com o título e o treinador naquela ocasião era o Tele Santana. O artilheiro daquela competição foi o atacante Raí do São Paulo com 20 gols anotados. 1992. Em 1992, a equipe do São Paulo conseguiu seu bicampeonato enfrentando o Palmeiras na final. Ambos os jogos também ocorreram no estádio do Morumbi. O São Paulo venceu a primeira partida por 4-2, com gols do atacante Raí e do lateral Cafu. Venceu também a segunda partida por 2-1, com gols de Zinho e Cerezo. O treinador do São Paulo nessa edição do Paulistão era o Tele Santana. Já o artilheiro foi o meia-atacante Valber Costa do Mojimirim, anotando 17 gols. 1993. Em uma das melhores finais da década, a disputa aconteceu entre Palmeiras e Corinthians. Ambos os jogos disputados novamente no Morumbi. No primeiro jogo, o Corinthians venceu por 1-0 com gol do atacante Viola. Já na segunda partida, o Palmeiras venceu por 4-0 com gols de Evair, Zinho e Edilson. A essa altura, se consolidando no cenário nacional como um grande treinador, o técnico Vanderlei Luxemburgo conquistava o seu segundo título, dessa vez pela equipe do Palmeiras. O artilheiro dessa edição do Paulistão foi o atacante do Corinthians Viola, anotando 20 gols. 1994. Chegando à metade da década, o Palmeiras conseguiu o seu bicampeonato, porém essa edição do Paulista não teve a fase de mata-mata com as semifinais e finais. Essa edição foi disputada em pontos corridos com turno e retorno. Cada equipe disputou 30 jogos e a equipe do Palestra conquistou 47 pontos, sendo 20 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Marcou 63 gols e sofreu apenas 22. O técnico era novamente Vanderlei Luxemburgo, conseguindo seu terceiro título, sendo o segundo consecutivo pela equipe do Palmeiras.
O artilheiro dessa edição do campeonato foi o atacante Evair do Palmeiras, anotando 23 gols durante o campeonato. 1995. Em 1995, o campeão foi o Corinthians enfrentando o Palmeiras, onde os dois jogos ocorreram no interior do estado de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. Ambos os jogos ocorreram no estádio Santa Cruz. A primeira partida ficou empatada em 1-1 e o Corinthians conseguiu vencer o segundo jogo por 2-1 com um gol de Elivelton na prorrogação. O técnico do Corinthians naquele ano era o treinador Eduardo Amorim. Já os artilheiros daquele ano foram dois, o atacante Bentinho do São Paulo e Paulinho McLaren da Portuguesa, ambos com 20 gols anotados. 1996. Em 1996, a equipe do Palmeiras conquistou mais um título paulista. O campeonato desse ano seria disputado em turno e retorno, e a equipe do Palestra Itália conquistou 83 pontos dos 90 possíveis. O regulamento seria partidas de turno e retorno, ou seja, cada equipe se enfrentava duas vezes. Se houvesse um campeão no primeiro turno e um campeão no segundo turno, aconteceria uma final. Porém, se uma equipe fosse campeã dos dois turnos, não haveria jogo para a disputa de título. A única equipe que se aproximou de fazer a final com o Palmeiras foi o Santos, mas a partida conhecida como Clássico da Saudade aconteceu no estádio do Palestra Itália e o Palmeiras venceu por 2-0, garantindo assim a sua caminhada rumo ao título. E como curiosidade, depois desse título de 96, a equipe do Palmeiras só viria a voltar a ganhar um Campeonato Paulista apenas no ano de 2008. O técnico do Palmeiras, mais uma vez naquele ano, era o professor Vanderlei Luxemburgo. E o artilheiro daquela temporada foi Giovani, meio atacante do Santos, anotando 24 gols. 1997. Em 1997, a equipe campeã foi o Corinthians. E essa edição do Paulista tinha um regulamento ligeiramente complicado. Disputado inicialmente em fase de grupos, 2 grupos com 8 equipes, os melhores classificados, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, fizeram um quadrangular onde todos se enfrentavam. As 2 melhores campanhas desse quadrangular faziam a final. A equipe do Corinthians enfrentou o São Paulo em um único jogo no estádio do Morumbi. A partida terminou empatada em 1-1 e pela melhor campanha na fase de classificação e no quadrangular, o Corinthians acabou levando o título. O treinador do Corinthians naquele campeonato era Nelsinho Batista. E o artilheiro daquele campeonato foi o centroavante Dodô do São Paulo, anotando 19 gols. 1998. O Campeonato Paulista de 1998 teve mais uma vez a final realizada entre Corinthians e São Paulo. Ambos os jogos ocorreram no estádio do Morumbi. A primeira partida foi vencida pela equipe do Parque São Jorge por 2-1. Já o jogo de volta, o São Paulo conseguiu devolver um 3-1 para o Corinthians com 2 gols do atacante França. O técnico do São Paulo, curiosamente, era Nelsinho Batista. Um ano anterior, ele ganhou um título pelo Corinthians em cima do próprio São Paulo. Olha a lei do ex aí. Já o artilheiro do campeonato foi o atacante França do São Paulo, anotando 12 gols naquela competição. 1999. Chegando ao último ano da década, em 1999 tivemos novamente como campeão a equipe do Corinthians. Só que esse campeonato paulista teve um regulamento bastante confuso, chegando até a ser comparado com o campeonato carioca. Você aí que é do Rio de Janeiro, você consegue explicar para mim nos comentários como que é o regulamento do Cariocão? Na primeira fase, os chamados 4 grandes clubes não estavam disputando o Paulistão, pois nessa época havia um torneio chamado Rio-São Paulo e as equipes estavam envolvidas com esse campeonato. Essa fase foi disputada por apenas 12 times, divididos em 2 grupos de 6 clubes. E essas partidas primeiramente ocorreram partidas entre os grupos A e B e depois mais 2 partidas de ida e volta entre as equipes do seu próprio grupo. Olha aí que confuso esse negócio. Então, os 4 primeiros de cada grupo se classificariam e se juntariam aos outros 4 times que estavam disputando o torneio Rio São Paulo. Os 2 melhores classificados de cada grupo, após todas essas partidas, fariam a final. E as equipes que disputaram o título foram Palmeiras e Corinthians. Ambos os jogos no estádio do Morumbi. A primeira partida foi vencida pelo Corinthians por 3-0. O Palmeiras entrou com uma equipe alternativa, uma vez que alguns dias depois iria disputar a final da Libertadores da América. Vaga essa que o Palmeiras conseguiu do próprio Corinthians alguns dias antes. Na segunda partida, ainda de ressaca pela conquista do título da Libertadores, o Palmeiras conseguiu arrancar um empate em 2-2 com o Corinthians. Mas essa partida ficou conhecida mesmo foi pelo momento em que o atacante do Corinthians, Edilson, começou a fazer algumas embaixadinhas e malabarismos com a bola.
E o lateral Júnior e atacante Paulo Nunes não gostaram nada disso, partindo para cima do atleta, o que ocasionou aí uma ligeira confusão generalizada no campo. E no segundo momento acabou se envolvendo aí comissão técnica, reservas, torcida, então foi um caos no estádio. Então o árbitro Paulo César de Oliveira encerrou a partida antes do término dos 90 minutos, sagrando assim o Corinthians como campeão paulista de 1999. O treinador do Corinthians era Oswaldo de Oliveira e o artilheiro daquela competição foi o centroavante Alex do Mojimirim, anotando 12 gols durante o campeonato. Então, pessoal, essas foram as finais, as equipes campeãs, os artilheiros, os treinadores e algumas curiosidades do Paulistão da década de 90. E nesse ano, quem será o campeão? Deixa aqui nos comentários para quem vai a sua torcida para a conquista do título do Paulistão de 2024. Não torce para nenhum dos finalistas? Não tem problema. Deixa aqui nos comentários qual que é a equipe do seu coração, que eu vou contar também quem que é a equipe do meu coração. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Se gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ative as notificações para receber novos vídeos. E não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que você sabe que também gosta desse conteúdo. Esportes, games, músicas, filmes, um conteúdo com uma pegada noventista e nostálgica. Para você que ficou até aqui, um grande abraço, se cuide, até mais. Tchau!